Então a gente vai usar esse para uma conversa livre, né? No máximo 3 por dia. Boa noite. Okay. Boa noite, Lula. Minha pergunta é sobre as perfeições. Tá? Eu entendo, por exemplo, a paciência de 3 formas diferentes. Tá? A paciência, aquela grosseira, aquela que nos dá uma certa... que exige esforço para a gente não ser responsivo. Existe aquela paciência compassiva, que a gente entra no mundo do outro e acaba a paciência surgindo naturalmente. Tá? E existe, eu acho que eu li como sendo a paciência dos dharmas que não surgem, tá? Numa literatura lá. Seria assim, seria a ideia de que, por tudo ser vazio e luminoso, não teria motivo para eu ter perdido a paciência. Portanto, não preciso ter paciência. Tá? Então, só queria saber se essas 3 descrições correspondem aos aspectos grosseiro, sutil e secreto, ou não se encaixa bem. Tá? E também das outras perfeições, como é que eu enxergo cada um desses aspectos? Obrigado. O aspecto grosseiro, sutil e secreto em cada uma das perfeições, assim, para eu... Meio longa a pergunta, mas... Não, tá bem. Longa vai ser a resposta. Então é assim, ó, a paciência no Sutra do Diamante, né, ela é descrita como não impaciência. Porque se fosse uma paciência que dialoga com a impaciência, né, aí aquilo não fica direito, né? Então é a não impaciência. Ou seja, não tem nada, porque a impaciência não surge
aquilo é paciência, né? Porque a gente poderia ter uma paciência que surge como um processo que contém a impaciência, né? Mas não seria isso, né? A paciência ela não surge porque não tem impaciência, né? Então essa paciência que não surge é a paciência, né? A paciência não surgida, enfim, a verdadeira paciência. Do mesmo modo as outras qualidades também, né? Generosidade, moralidade, paciência, o paz, energia constante, concentração e sabedoria, todas elas são desse tipo, né? Então, se houver uma sensação de generosidade, isso não é generosidade. Se tiver uma sensação de moralidade, aquilo também não é moralidade. Se tiver uma sensação de paciência, aquilo também não é. Se tiver uma sensação de energia constante, também não é. Se tiver uma sensação de concentração e sabedoria, também não é. Mas essa não seria a visão última só Só não, né? Seria a visão última de cada uma das perfeições? Quer dizer, não tem níveis intermediários de prática dessas perfeições? Vamos dizer, esse ponto seria a perfeição da paciência. Então, o Sutra vai descrever os seis aspectos. Né? Então, ele vai descrever a perfeição da paciência e a não impaciência, a perfeição da generosidade e a não generosidade, assim por diante. Né? Não que seja negação da generosidade, mas o movimento generoso não se reconhece como generoso, ele flui, né? Assim, né? Então esse é o ponto, né? Mas quando isso se manifesta no mundo é o aspecto grosseiro, mas o movimento da mente que embasa isso é o aspecto sutil. O aspecto secreto é a liberdade natural do espaço, de onde brota o movimento da mente e da energia, que termina se manifestando como um aspecto grosseiro de uma ação no mundo. Ação no mundo é o aspecto grosseiro. O movimento da mente e da energia é o aspecto sutil. O aspecto secreto é o espaço. Era só essa pergunta hoje? Depois tá. Agora sim. Lama, falando um pouco dos 12 elos de Vedana, que é o gostar e não gostar, eu entendo que o que faz a gente gostar e não gostar é a energia, né? A energia que surge. Essa energia surge desta forma baseada em quê? Né? É baseada nas marcas mentais, ela é baseada nas estruturas kármicas. Né? Quando a gente foi costurando de forma luminosa as coisas, a gente vai costurando com a energia junto. Então, quando a gente acessa uma coisa, tem a energia correspondente. Essa energia ela vai produzir esse movimento, né? Aí nós vamos ter essa conexão de gostar ou não gostar. A minha dúvida é o que faz surgir energia de uma forma e de outra, né? Como é uma originação dependente, sempre tem um movimento, tem uma coisa original e tem alguma coisa que aquilo costura também, né? Por exemplo, como eu estava falando da mesa, né? Então a gente tem a madeira ali, né? Então eu tenho uma base que eu vou usar para colocar a mesa enquanto forma, que é um aspecto abstrato, né? Então quando eu coloco a mesa, que é esse aspecto não dual, esse é um exercício da mente livre. Né? Mas essa mente livre está operando a partir de um condicionamento. Né? Aí ela costura aquilo a partir desse condicionamento. Né? Mas tem sempre um movimento livre, tem sempre alguma coisa nova em cada momento. Assim. E não só nós somos capazes de fazer isso, mas os animais fazem isso. Né? Como, por exemplo, agora a gente pode ver os ninhos de pássaros, às vezes eles têm fios de plástico. Eles não têm apenas fios, eles começam a reciclar também, a utilizar. Eles olham de modo original aquilo não é um material que esteja na mente deles originalmente como alguma coisa, mas eles olham, dão uma olhada, acho que vai dar, vão lá e botam aquilo.
Assim, aquilo vai indo, né? Então, os animais, eles também têm essa capacidade, todos os seres têm essa capacidade de originação dependente, que é olhar para uma coisa e costura aquilo numa outra de um outro jeito e cria um elo a mais, né? Cria uma laçada a mais na rede de Maia, né? Boa noite, Lama. A primeira noite. coisa que eu queria dizer é a felicidade. Alô, a felicidade de ter participado da apresentação ontem foi assim um presente, uma alegria ver um projeto tão grandioso e tão maravilhoso sendo construído. Então, para mim foi uma alegria imensa. Obrigada por ter apresentado para a gente antes. Segunda coisa, eu queria uma coisinha com relação ao bardo da vida, bardo do sonho. Primeiro eu queria falar um pouquinho para ver se eu entendi correto, depois eu queria uma orientação de prática. Se eu entendi, assim, a nossa estrutura kármica no bardo da vida se apoia nos objetos, nos sentidos físicos e cria esta ilusão, este filme que nós vemos. Sim. No bardo do sonho, nós não temos os objetos, não temos os sentidos, mas temos objetos abstratos. A minha questão é a seguinte, uma questão muito pessoal. Eu estava aqui, assim, super feliz, caio direto num pesadelo. A estrutura kármica que monta esta ilusão no bardo da vida e a ilusão do sonho é a mesma. Aí a minha segunda parte é assim, como eu pacifico, o que eu posso fazer enquanto prática? Trago para a meditação o sonho, o que eu faço? Como faço para pacificar um pesadelo? Esse pesadelo é recorrente ou é um pesadelo episódico? Então, aqui vou uma sessãozinha particular. Isso. Não, eu tenho assim, sempre que eu estou em retiro, eu tenho um sonho recorrente. Mas este foi um pesadelo. Sonho, eu sonho com ladrões. Eu estou no meio de ladrões, eu não tenho medo dos ladrões. Mas vocês veem como é que ela está olhando. Não sinto Ainda bem que é uma medo. Conversa particular aqui, né? Particular, tá? Então, não sinto medo, eu transito, mas eu olho, enfim. Este é um sonho recorrente. Todos os retiros que eu fui, eu tive esse sonho também. Mas a noite passada não, foi um pesadelo. Um pesadelo de acordar, agora eu quero dormir de novo e voltar a sonhar e entrar no pesadelo de novo. Então, conseguiu? Consegui, mas eu acordei com uma sensação muito ruim, muito ruim. E isso, fiquei assim... Eu acho que, no mínimo, guardar a bolsa no carro, fechar direito. Quando vai dormir, engole a chave, né? Isso... Todos os sonhos são bons sonhos, né? Esse sonho de ser roubado, ele não é um sonho tão ruim assim, né? Porque... Como? Mas o sonho era esse, não era? O pesadelo não era esse? Como é que era o pesadelo? Então vamos... Acho que eu não entendi ainda. Esse é terrível, então... Pode contar para crianças... Não, pode contar, mas... tirem as crianças da sala. Não, eu sonho que eu vira induzo... a câmera para lá para filmar ela. O sonho é o seguinte, que eu induzo minha filha a um assassinato. Esse é bonita, né? É uma coisa assim. É complexo, e ela né? está prestes a ser pega. E eu digo para ela, não confessa. Mas eu sabia, tinha plena consciência de que eu estava
ao mesmo tempo fazendo um grande mal para ela, mas eu não queria que ela fosse presa, porque a responsabilidade era minha. Eu nunca fui roteirista de TV, assim. Esse é um tema legal, né? Quem sabe Freud tem alguma explicação, né? Mas, bem, enfim, o meu centro é assim, claro que esse me interessa, esse é o pesadelo recorrente. É o pesadelo. Depois eu voltei a dormir, eu acordei com isso, voltei a dormir e a situação se repetiu. A situação se repete. O que eu queria era pacificar isso, eu queria dormir tranquila hoje. Eu acho que é interessante, assim, por exemplo, em primeiro lugar, tu parar assim e ver se tem qualquer situação semelhante, né? O que tu induz alguém a alguma coisa que não é correta, alguma coisa assim. Tu vasculha isso, vasculha no passado se tu não fizesse isso em algum momento, assim, né? Porque pode ser que tenha acontecido, né? Eu também já tive sonhos recorrentes que eu não vou contar, né? Afinal, mas aí eu olhava, não, isso eu nunca fiz. Eu olhava assim, como isso, né? Mas aquilo era tão denso que eu acordava, eu dava uma olhada assim, ver se aquilo não era real, sabe? É uma coisa curiosa assim. Eu até conto para vocês, assim, afinal, por exemplo, eu sonhava que eu tinha matado a minha mãe um tempo antes e que o corpo dela tinha sido descoberto e eles tinham descoberto que era eu. Vocês imaginem? Aí eu pensava, não, como é que a minha mãe, eu tenho uma relação ótima com ela, assim, né? Eu nunca tive problema com ela, né? Eu nunca mataria ela, assim, da primeira vez, né? Mas era uma coisa curiosa. Aí eu olhava assim, não, mas aonde que está isso, né? Aonde, em que lugar está esse aspecto, assim, né? E esses sonhos desapareceram também. Isso desapareceu, assim, né? Mas eu considero que isso desapareceu de tanto que eu examinei, assim, que eu não tinha nada que ver com isso, realmente, assim, né? Então, isso me remete a um filme que uma vez eu vi, que era uma história um pouco assim também, que eu fiquei muito admirado de ver. Porque talvez vocês... Esse é um filme de outro tempo, assim, mas às vezes as pessoas conhecem, né? Que era uma pessoa cometeu um assassinato numa viagem de barco e jogou o corpo no mar, né? Só que quando ela jogou o corpo no mar, o corpo ficou preso no barco. Quando eles levantaram o barco no porto, apareceu o corpo, né? Eu achei aquilo horrível, né? Horrível, assim, né? E aí eu pensei, vai ver que tem alguma conexão, alguma coisa assim, né? Eu tive outros sonhos recorrentes que eu pensei, bom, esse eu não consegui me livrar. Não tenho como me livrar. Mas me livrei. Que eram sonhos recorrentes assim, ligados ao Dharma. Então ligados a, por exemplo, a questão da morte, né? Então tu só consegue ultrapassar um tipo de sonho se tu atingir um tipo de realização, senão tu não consegue, né? Aí aquilo é assim. Por exemplo, se a pessoa sonha com o sofrimento ligado à morte, né? Aí a pessoa não tem muito como se livrar daquilo, porque não tem como dizer que não vai acontecer, entende? Além do mais, eu tinha o raciocínio claro, assim, que se não acontecesse nessa vida, numa outra aconteceria. Porque se tem a estrutura kármica daquilo, aquilo termina ocorrendo, né? É assim. Eu não quero preocupar vocês, assim, porque essencialmente os pesadelos todos, eles terminam acontecendo, né? É assim. E a gente tem uma estrutura kármica. Aí mais vida, menos vida, tu sacode daqui, sacode dali. O fato é que quando nós nos defrontamos com esse tipo de situação, nós temos a tendência a passar por aquilo que no sonho nós estamos passando, né? Então quando nós nos defrontamos com os sonhos, é muito útil a gente tomar aquilo, né? Especialmente quando é pesadelo, né? Localizando os aspectos kármicos que dão significado ao sofrimento correspondente. Aquilo não precisa ser real, mas a gente deveria dar uma olhada naquilo e ver como é que a gente resolveria aquilo se realmente acontecesse, né? Assim.
Então, o meu conselho para ti, assim, olhar isso, né? Não fugir propriamente do sonho, mas tentar olhar a estrutura kármica que está presente nele, assim, né? Aí, por exemplo, quando tu tiver total certeza que tu não vai induzir ninguém a fazer qualquer coisa negativa em lugar algum, né? Aí isso pode te pacificar, de fato, né? Alô? Lama, aqui na porta. Tirar uma dúvida sobre coemergência. Uhum. Eu fiquei contemplando assim, a gente anda pelo mundo, a gente interage com formas que nascem coemergentes com a nossa própria mente. Essas formas acabam nos arrastando, brotando energia, e nos arrastam e mexem com a gente, mas essa energia também é coemergente com a nossa mente. Então, a minha dúvida é, a mente se entrelaça na própria mente, ela cria a forma e a forma mexe com a energia, que também é coemergente com a mente, e ela se prende nela mesma. Uhum. É isso. Por isso que ela pode se desenrolar. Algumas vezes isso se diz assim, quando a gente ultrapassa isso, é como uma cobra se desenrolando. A cobra está toda enrolada, a cobra se desenrola. Ela está enrolada nela mesma, né? Boa noite, Lama. Eu tenho algumas dúvidas com relação à questão, a primeira nobre verdade, o sofrimento. O sofrimento existe, nós não devemos causar sofrimento a nenhum outro ser. Não. Agora, até que ponto nós podemos ir para diminuir o sofrimento dos outros seres? E eu dou um exemplo claro nisso. Uma pessoa que esteja em estado terminal, sofrendo, e você consulta um médico, segundo médico, terceiro médico, todos são unânimes em dizer que essa pessoa não tem mais volta. Até que ponto nós podemos abreviar o sofrimento dessa pessoa? Eu estava lendo aquele livro do Shagdug Rinpoche, Para Abrir o Coração, que ele tem uns textos e depois tem perguntas e respostas. E tem uma pergunta exatamente nesse sentido. E ele responde que isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque às vezes você, na melhor das intenções, está causando um prejuízo àquela pessoa, uma vez que o karma daquela pessoa essa pessoa está sofrendo por causa do karma, e você abreviando isso pode estar ocasionando um prejuízo muito maior para essa pessoa numa outra vida. Mas, seguindo esse raciocínio, por que então que nós vamos ajudar uma pessoa que esteja sofrendo, dando um analgésico para aquela pessoa, um remédio para aquela pessoa? Por que nós vamos dar um prato de comida a quem está com fome? Por que em determinados momentos nós abreviamos o sofrimento das outras pessoas, mas no momento da morte nós não podemos ou não devemos abreviar? Essa é uma pergunta justa, assim. É correto a gente olhar esse fato, assim, por exemplo, as pessoas em sofrimento, isso pertence até à tradição tibetana, tem diferentes mestres citando exemplos e situações que aconteceram, assim. Por exemplo, eu lembro uma das citações é assim, uma mulher que era tida como uma boa praticante. De repente ela entra num processo de morte, né? Ela entra numa crise muito grande e grita e sofre, grita e sofre. Só que ela grita e sofre por semanas. Aquilo é um pouco perturbador, assim, porque a imagem que as pessoas tinham dela é que ela era uma grande praticante. Então, nesse sentido, ela deveria ter purificado as estruturas kármicas, ela não passaria por aquilo, né? Mas ela passa por aquilo. Aí ela sofre. Aí depois ela interrompe o sofrimento e volta a uma condição normal, como se ela tivesse curado. Aí ela vive um tempo, depois ela morre. Então, ela mesma descreve o processo como um processo de purificação, né? Ela descreve ela mesma. Então, ela teve um episódio
onde ela se aproximou da morte e sofria, assim, né? Tinha esse sofrimento. Então, essa linha de raciocínio, ela se repete dentro do budismo tibetano, assim, né? Incluindo a questão, por exemplo, da possibilidade nossa de reduzir os obstáculos e, com isso, ampliar a vida, né? Eles acreditam que nós só ampliamos a vida ampliando os méritos, reduzindo os karmas, não propriamente por meios causais, né? Assim. Eu acredito que isso está correto, né? Por outro lado, é como se essa fosse uma posição de Manjushri, não fosse uma posição de Chenrezig propriamente, né? Então a posição de Chenrezig ela é uma outra, ela reduzir o sofrimento. É como, por exemplo, se a pessoa estiver equilibrada, ela tem mais chance de lidar lucidamente com as coisas do que se ela estiver dentro de um desequilíbrio através de sofrimento intenso, né? Então é assim. De qualquer maneira, esse é um bom conselho para nós, porque nós não temos domínio sobre a circunstância de sofrimento, e o fato de nós podermos entender que internamente nós podemos trabalhar isso é uma boa coisa, né? Então é um conselho válido, assim, né? Isso também pode incluir para nós, o outro aspecto também é um conselho válido, né? Se a gente tiver meios hábeis de reduzir o sofrimento e aproveitar a nossa vida, isso é uma boa coisa, né? Essa é uma linha, por exemplo, que está associada à vida humana preciosa. É melhor que a gente tenha uma vida humana preciosa do que uma vida humana em sofrimento, né? A vida humana preciosa, ela parece mais interessante, assim, enquanto ensinamento, né? A gente avança mais rápido. Mas, naturalmente, essa é uma questão, assim, que as duas abordagens elas estão corretas também. Nós vamos encontrar pessoas que se estão numa situação favorável, elas desperdiçam totalmente o tempo. Mas se elas estão em crise, elas, dependendo do tamanho da crise, a pessoa encontra no Dharma uma lucidez e pode avançar rápido, né? Assim. Então, às vezes eu brinco assim que a pessoa precisa ter um namorado, uma namorada, porque as crises inevitáveis, elas fazem a pessoa acordar, né? Acordar literalmente assim, no meio da noite, várias vezes, e aquilo vai indo, assim, a pessoa ela entra numa crise que não é uma crise grave, né? Mas parece uma crise grave. Então essa crise eu acho perfeita, assim, perfeita. Que é uma crise na relação. Então aquilo não é uma crise assim porque a pessoa adoeceu, está com algum problema maior, né? Não está. A pessoa tem um problema no nível sutil só. É um problema que tem tempo para se resolver. Tem um momento que aquilo se resolve, né? Então as questões de relação, elas são interessantes, assim, né? Não precisa nem promover isso é totalmente natural, assim, né? Mas essas relações a gente tem que aproveitar, assim, para localizar as bolhas, localizar as identidades, localizar os propósitos, ver a realidade densa daquilo, o sofrimento que aquilo produz, né? A somatização eventual, mas aquilo não tem substancialidade de fato, assim, né? Então isso é interessante, né? Eu acho importante aproveitar os sofrimentos, mas eu não promoveria o sofrimento, né? O sofrimento é inevitável, o Maharaja cuida disso, né? Então eu acho que teve uma época vamos dizer, no meu caminho, assim, né, que eu encontrei esse ponto, encontrei esses ensinamentos também. Aí eu fiz um voto pessoal, ainda que eu entendesse a questão do sofrimento, etc., né? Aí eu fiz um voto de reduzir o sofrimento, aonde eu tivesse, né? Respeitar o aspecto de aproveitar o sofrimento existente como caminho também, mas não promover o sofrimento como caminho, promover a vida humana preciosa, as condições favoráveis como caminho, lucidez, assim, né? Mas isso é uma opção, não precisa fazer essa opção, tem outras formas, assim, né? Então, se eu entendi bem, é lícito você, se você fizer a coisa, se uma pessoa fizer a coisa com a melhor das intenções, é lícito, perfeitamente lícito, reduzir
o Eu acho. mesmo de uma pessoa que esteja nos seus últimos dias de vida. Eu acho também. Eu prefiro assim. Eu também. Então, também. Muito obrigado. Eu vivi essa situação recentemente. Porque a pessoa se aproximando da morte, ela inevitavelmente tem um sofrimento ali. A gente não vai retirar o sofrimento. Mas a gente retira o excesso onde a pessoa se perturbaria muito. Assim. Lama, tu falou que a... Eu não sei, podia levantar o braço? Aqui, Ah, tá. no fundo. Porque o som vem sempre do mesmo lugar, né? Aí a gente não consegue adivinhar de onde é que vem. Ele vem sempre dos alto-falantes, aí eu não consigo localizar. Tu falou que a mente não está no cérebro. E eu queria que tu explicasse mais a respeito, até porque ano retrasado, ano passado, tipo, meu pai ficou 240 dias no hospital. Ele teve 3 isquemias, ele deu demência, e cada vez que alterava o cérebro dele, alterava a consciência. Né? Então, por que a mente não está no cérebro? Esse é um tema interessante, assim. No budismo, a mente não está no cérebro, né? Mas, por exemplo, o cérebro, ele comanda toda essa parte dos sentidos, né? Ele opera essa parte dos sentidos. Mas essa dimensão, por exemplo, da sabedoria, do aspecto da espacialidade, né? A gente começa desse modo, assim, né? A espacialidade da mente, né? Aí ela não aquilo independe como é que eu vou dizer? A espacialidade da mente não é um atributo do cérebro, né? Assim, a espacialidade da mente, ela não é um atributo dos pensamentos, ela está além dos pensamentos, além das modulações que possam surgir, né? Se a gente tiver, por exemplo, a modulação 0, a pessoa está morta, mas essa modulação 0 é a espacialidade. Então tem uma vida atrás daquilo, né? Quando a gente tem pensamentos e associa coisas, tem uma superficialidade na operação, mas a operação mesmo da mente, ela é muito mais profunda. Ela está ligada, por exemplo, à sustentação de um conjunto de referenciais que eu nem mexo nele, eu sustento esse conjunto de referenciais, que é o que me dá sentido ao templo, por exemplo, a esse lugar, assim, né? Então nós temos uma base da mente que ela serve só de apoio. Não tem nenhum movimento, ela é uma base de apoio. Se a mente estiver totalmente serena, parece que não tem atividade mental, mas tem uma atividade. Assim. Esses movimentos, por exemplo, as trocas de base da mente, né? Então a mente, nós estamos numa bolha e passamos para outra bolha. Isso não tem nada, não tem nenhum raciocínio, não tem nenhuma operação mental no sentido de que uma coisa resulta em outra. Não tem nada disso. A gente simplesmente troca de base, né? Eu acho que esse tipo de mobilidade da mente não cabe nas descrições do processo cerebral como as pessoas trabalham, assim, né? Por exemplo, a vacuidade, na mente da vacuidade, ela não precisaria nenhum cérebro para manifestar, porque não tem nenhum fluxo mental de coisa nenhuma, não tem corrente elétrica para lado nenhum. É profundo isso, né? É. Obrigado. Boa noite. Quando você cita o exemplo de namorado e namorada que sejam uma escola um para o outro, né, a convivência diária, enfim, a vida a dois ali, como eu sei até que ponto que aqueles pequenos conflitos e grandes, etc., como eu sei o limiar entre o que está sendo aprendizado um para o outro, ou seja, a troca de crescimento,
Ou a partir de um determinado momento já passa a ser um desgaste e daí a relação tem que chegar ao fim? Isso não é muito fácil, porque o que hoje é desgaste, amanhã a gente pode... Pá, né? Assim, né? Desgaste é o sofrimento que está ocorrendo, assim, né? Mas eu não usaria nenhum critério racional assim para isso, né? Porque de fato as coisas elas podem passar por saltos facilmente, assim, né? Porque tudo isso depende de posições de onde nós estamos olhando. Hoje pode ser um grande sofrimento, mas amanhã, quando a gente olha de um outro jeito, a gente olha desde uma outra perspectiva, a gente consegue ver aquilo de um modo que seja bem melhor, por exemplo, né? Assim. E pode acontecer, acredito, que nem sempre um sofrimento seja o responsável por um rompimento ou um desligamento de um casal, mas às vezes essa troca e esse aprendizado chegou num estado de saturação e de entendimento que chegou o momento de cada um seguir para um lado também. Isso é perfeitamente... Eu também não acho isso tão grave assim, porque nunca é uma separação efetiva, né? Porque as pessoas têm as memórias que já decorreram e as pessoas de algum modo terminam se relacionando, se encontrando. As pessoas apenas vão se relacionar a uma distância física maior, né? Mas é muito provável que eles sigam se conectando. Então, um critério seria esse, né? Se aquilo está ruim, não precisa nem usar um critério, porque quando está ruim as pessoas se separam. Está muito ruim, passou de um ponto, elas se separam. Se elas não separaram é porque não chegou no ponto. Aquilo é óbvio, assim, né? Aí quando chega no ponto, separa. Agora, por que é o ponto, por que não é? Cada um vai sentir como é que essas coisas são, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas... a situação de violência doméstica, assim, né? Eu já vi isso. Aí eu acho estranho, né? A pessoa está apanhando e continua. Aí uma vez eu acompanhei um casal, ela era uma praticante, né? Ele não era propriamente. Ela parou no hospital várias vezes. Assim. Eu achava estranho aquilo. Porque eu achei que ela devia tomar alguma atitude, assim, fazer uma mudança, né? Mas aí a gente começou a trabalhar, assim, do quadro de 240 itens para o quadro de 200 itens, né? A gente começou a olhar aquilo, as relações, como é que estavam estabelecidas. Aí ela se viu construindo também a ação dele. Ela se viu fazendo isso. No fim, eles ficaram super amigos. Aí aquilo andou até a morte dele. Ele teve um câncer e morreu. Mas muitos anos depois, eles ficaram muito amigos, viveram um período muito bom depois disso. Ela está na sangue ainda. Assim, eles tiveram essa coragem, mas, por exemplo, se a gente usasse um outro critério, dizer, não, separa, manda um para um lado, outro para o outro, dá uma ordem do juiz que não se pode chegar perto, aquelas coisas assim, né? Então, eu não saberia como explicar. Ela tinha uma percepção de o que exasperava ele, levava ele a um ponto, assim, né? Eu não sei por que ela também fazia isso desse modo, né? Mas ela, quando ela se aproximou, ela se sentia totalmente vítima. E ela mesma descobriu essa situação. Aí quando ela evitou levar aquilo àquele ponto, eles começaram a se relacionar melhor. Mas depois ele entrou na sanga, começou a fazer prática, ele também avançou, assim, se tornou uma pessoa muito próxima, muito amiga, assim. Eu pergunto mais porque você, pelo menos no pouco que eu já li, né, dentro do budismo, você não lê nada muito fervoroso, muito radical com relação a nada, na verdade, mas em nenhum momento você vê essa questão da monogamia tão batida como a gente vê nas outras religiões e tal. Por isso que eu perguntei, assim. Esse ponto, ele é assim também, né? Porque essas situações todas, elas são situações que elas vão decorrendo e são situações kármicas, né? Sempre que a gente usa uma regra, a gente também tem uma aspereza, tem um processo assim. Eu prefiro usar esse método, né? Aquilo que está se apresentando, nós vamos aprendendo com aquilo, né? Assim.
é bom que a gente consiga regular que aquilo não fique muito ruim, assim, né? E quando fica ruim, tem as crises correspondentes, tem as dificuldades, assim. Mas a gente não precisa ter uma razão, nem julgar. A pessoa não deveria ter ficado brava, não deveria ter isso. Não, aquilo é como é, né? Aquilo tem um natural fluxo, assim, tudo, né? O ponto mesmo é a gente aprender daquilo. Esse que é o ponto, né? Como vier, a gente vai aprendendo daquilo, né? Agora, a gente não precisa passar por nada, a gente não precisa se prender a coisa nenhuma, né? Não precisa, assim, dizer, não, eu devo aguentar, eu devo isso, não precisa. O que a pessoa precisa é gerar lucidez das coisas. Assim. A pessoa também não precisa dizer, não, eu estou com esse sofrimento, eu tenho que aprender nisso. Ela também não precisa dizer isso. Ela pode abdicar daquilo e ela vai aprender mais adiante de um outro jeito. Mas é muito incrível como a gente também não consegue escapar das estruturas kármicas que tem enquanto não resolvê-las. Aí, por exemplo, se a gente não resolve as estruturas kármicas correspondentes, mais adiante outras coisas muito semelhantes decorrem. Assim. Então tem sempre esse conselho que o Thiago do Rinpoche, eu ouvi ele dar várias vezes para mim também, assim, do tipo, quando tem um tipo de sofrimento, a gente olha para aquilo e vê muitos seres com aquele tipo de sofrimento também. A gente não pensar que é um sofrimento nosso, né? Então a gente olha aquilo e a gente aspira que os seres todos se libertem daquilo, que a gente possa também ajudar os seres a descobrir o jeito e ajudar os seres a se libertar daquelas coisas, né? Então isso é um jeito bom de aproveitar o próprio sofrimento, né? Assim. Boa noite, Lama. Eu queria que você confirmasse se o que eu entendi está certo. O budismo não crê em alma, correto? Desculpa. O budismo não crê em alma. Isso. Anatta. Isso. Então ele acredita em uma consciência coemergente com a realidade física, a qual se sustenta na natureza primordial comum a todos os seres? Isso. Beleza. Então eu entendi certo. Obrigado. Essa foi fácil. Se ele me perguntasse por que não tem alma, aí já seria outra coisa. Aqui. Bom, a minha pergunta é um pouco mais... Para mim não está muito clara, então vai ficar um pouquinho mais denso de... eu tenho uma dúvida em relação ao reino humano e ao reino dos animais serem separados. E os animais e os outros seres sencientes. Como a gente conhece como funciona a nossa mente, mas a gente não conhece como funciona a consciência dos outros seres. Se a gente só olha, se fosse um extraterrestre chegando e olhando só externamente o funcionamento de todos os seres, a gente não teria como saber se aquilo que a gente faz está levando a iluminação em uma espécie e em outras não. E assim como a gente tem a vida que pode ser baseada em não carbono, em outras coisas, será que teria outros meios, se é isso que acontece, pode ser, de outros seres não precisar de linguagem, não precisar daquilo que a gente precisa para atingir a iluminação e eles também serem seres que se iluminam? Eu acho que isso é uma pergunta justa. Pergunta justa, sim. A gente não pode ter essa certeza toda, né? Pode ser que os seres tenham essa... Aliás, com o tempo a gente está descobrindo que os animais são muito mais inteligentes do que a gente supunha, assim, né? Se a gente usar ainda o critério da origem independente como uma forma de inteligência, eles são super, né? Porque é muito natural que muitos animais fazem coisas que a gente não faz, sob o ponto de vista da origem independente, né? Que juntar uma coisa com outra e construir uma outra. A gente não consegue fazer muitas coisas, né? Eles têm muitas habilidades. Assim, eu diria que todos os seres com natureza búdica têm igual inteligência. E eles vão manifestar essas características da inteligência deles em diferentes modos, né? Mas eles têm a mesma inteligência. Agora, o que acontece aqui é que a gente desenvolveu uma inteligência causal, né? A gente desenvolveu isso. E o Buda vem e aproveita essa inteligência causal
que é discursiva, tem essa linguagem elaborada, né, abstrata, e o Buda conseguiu gerar um ensinamento por dentro disso. Aí, aparentemente, os outros seres eles não desenvolveram isso. Por exemplo, as aranhas são capazes de fazer coisas que a gente não faz, mas elas não desenvolveram uma linguagem filosófica, né? Aí o Buda vem e fala dentro da linguagem filosófica, uma coisa especial, assim, né? Alô? Lama? Brotou uma dúvida a respeito da visão do budismo sobre sonambulismo e a respeito sonambulismo? Sonambulismo. E alguns reflexos, pelo menos as minhas experiências de sono, né, que eu tenho realmente reflexos físicos, assim, né? É como se assim, chutes, né? E tudo mais. Isso aí, eu acordo, né? Mas tem pessoas que não acordam e falam e parece que é outra pessoa ali, né? É verdade. Então, como que o budismo explicaria isso, né? E também outra questão, como se dá o sonho lúcido? O sonambulismo, eu diria que, enfim, o corpo de sonho fica com alguma conexão com os neurônios que estão lá próximos do movimento. Ele dá uma mexida, aquilo só pode ser isso, assim, né? Isso. Agora, sonambulismo é mais elaborado, essa conexão mais elaborada, né? Porque o corpo de sonho sai andando, assim, montado no corpo grosseiro, né? E a pessoa segue no sonho, ela não está olhando naquilo, né? Isso, eu, na verdade, nunca vi nenhum sonâmbulo, assim, mas deve ser impressionante, né? Assim, aquilo, nunca vi isso, assim. E chega a responder, né? Chega a uma falar. vez, quando eu era, meus primeiros filhos, né? Eu não me lembro qual dos dois, os dois primeiros, assim, né? Aí de noite tu tá sempre assim, né? Dorme com o ouvido assim, né? Aí eu já me levantava e saía assim, né? Para não bater nas coisas, né? Aí uma vez eu levantei e saí assim, e a porta foi entrando aqui e bateu na testa. Aí eu tive que acordar. Agora eu ando assim. Esse sonâmbulo assim, ele não aprendeu tudo ainda, tem que andar assim. Agora, sonâmbulo andar na beira do edifício, né? Aquilo é bonito de ver, né? Isso eu acho que é só história em quadrinhos, né? Agora, dar chute, né? Isso acontece, né? A pessoa está sonhando e parece que vai cair, ela salta na cama, né? Eu acordo normalmente assim, né? No meio da noite e às vezes de manhãzinha, assim. Então, e também tem uma relação do corpo com o sonho, porque quando a gente está muito apaixonado né? Eu podia repetir? Eu acho que eu não entendi bem. Essa comunicação eu gosto, né? O senhor entendeu. Tá. Eu queria ver tu verbalizar. Assim. Tá bem. Existe uma conexão, né? Com certeza. E como se dá o sonho lúcido, né? Então, agora vamos passar para o sonho lúcido. Então, o sonho lúcido ele é parecido com andar lúcido no mundo, né? Agora, o sonho lúcido ele pode também ter essas outras características, assim. A pessoa tem minimamente uma distância em relação ao que está acontecendo. Enquanto aquilo acontece, a pessoa está olhando de uma forma mais profunda a própria experiência. Mas, diferentemente do que se dá no sonho acordado, né, o sonho da realidade, a pessoa não consegue, onde a pessoa não consegue retornar à ação, né, no sonho lúcido a pessoa consegue. Então, por exemplo, a pessoa faz uma ação muito perturbadora, né?
Ela vai indo até um lugar, ela pode dizer, bom, nesse ponto em diante eu não quero ir. Agora deixa eu retornar aqui. Agora eu vou entrar de novo aqui. Aqui é muito perturbador, aqui eu não quero passar. Eu vou ver se tem alguma solução. Então a pessoa retorna, ela vai de novo e vê se tem alguma solução. Aí ela transforma o sonho dela e já resolve aquilo. Ou no meio daquilo a pessoa se dá conta, isso corresponde a um karma de tais coisas que não é necessário, isso não tem solidez. Aí a pessoa passa por aquilo e vai. Mas eventualmente a pessoa pode encontrar mesmo no sonho lúcido. Eu acho que o sonho lúcido é o melhor lugar para tratar de traumas. Porque afinal aquilo não vai acontecer, né? Se a pessoa tiver a lucidez no meio do sonho, ela vê aquilo se montando e ela diz, bah, isso eu não sou capaz de passar por isso, né? Aí a pessoa retorna e olha, por que não pode passar? Por que não dá para passar por isso, né? Então ela vai localizando essas regiões e vai trabalhando isso no meio do sonho, assim, né? A vantagem do sonho para trabalhar essas coisas é que o sonho dá uma experiência real. Ele não é um pensar sobre as coisas. Ele é uma experiência mesmo, né? Então é bom sonhar que está morrendo, assim. No sentido de trabalhar isso, né? Vai e volta, vai e volta. Né? Bom trabalhar os vários traumas, né? É possível, então, o sonho lúcido a todos? Com certeza. Como prática? Com certeza. Lama, boa noite. Né? Boa noite. E assim, Lama, o que ocorre? Assim, eu queria te pedir licença primeiro, porque para te falar do ensinamento de um outro mestre, o Lama Dig, me deu para mim, assim, até assim, ele falou assim uma coisa aqui que pode até ter havido uma conexão que eu já tinha pensado nessa pergunta antes, né? Uma vez ele chegou assim para mim e falou assim, onde é que está sua mente? Aí eu falei, ué, não sei lá, né? Onde é que está sua mente? Aí eu falei, uai, no corpo? Ele falou, mas onde? Aí eu falei, na cabeça. Aí ele falou assim, na cabeça da sua mente mais grosseira. A sua mente mais sutil, ela está no seu coração. Então olhe para o seu coração. E aquilo me fez um sentido muito profundo, assim. E aí eu parei para pensar, sabe? E aí eu fui assim, lembrando de 8 anos de prática dentro do Espiritismo, tudo assim, e eu olhando para dentro do meu coração, fui chegando a uma conclusão, assim, uma coisa assim que me acalmava, sabe o que é? Que tipo assim, que Deus é bom, que Samanta Badra é amor, sabe? E aí, o que ocorreu? Eu comecei a pensar, assim, que entre o meu autocentramento e o autocentramento dela, de outros que existem, o que existe é a energia sustentadora do universo, que é como se brotasse a Avalokitesvara, sabe? Essa compaixão. E aí eu comecei a pensar assim, que eu penso demais em mim, sabe? E aí eu pensei, eu vou pensar um pouco mais nos outros. E aí eu comecei a fazer algumas práticas, assim, durante meditação, assim. Aí começava, Om Mani Padme Hum. Aí, em vez de eu pensar no meu melhoramento, aí eu visualizava uma pessoa que eu gostasse, que eu não gostasse, ou que fosse indiferente, sabe? E eu imaginava como se fosse assim, durante esse mantra, como se fosse um lótus nascendo de dentro dela e abrilhantando a vida dela. E aí, quando pensava assim, aí eu pensava, Teata Om Bekanze, né? Aí, Buda da medicina, eu imaginava uma energia de cura tomando, um Buda azul assim dentro da pessoa, nascendo assim, e ela iluminando ela de um monte de saúde, bem-estar. E assim, aí agora, né, Om Gata, eu imaginava como se fosse um Vajra assim, rasgando a pessoa, tirando ela de todas, sempre outra pessoa, nunca comigo, sabe? Sempre foco no outro.
E aí o mantra fica gostoso e fica muito bom, assim, porque eu sempre estou deslocando para o outro. Sabe? E aí, às vezes, eu consigo passar muito tempo, assim, fazendo um mantra, tudo. E depois, assim, no final de uma prática individual na minha casa, assim, eu coloco a mão no coração, sabe? E sinto aquela coisa boa, assim, como se tivesse um brilho me iluminando. E eu imagino no centro do planeta Terra, como se fosse lá no núcleo, assim, como se fosse uma coisa luminosa de amor, sabe? E aquele expandindo, 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 até o planeta virar todo luminoso, e depois toda a Via Láctea e todo o universo. E aí eu levanto e vou com aquilo. Sabe? E isso é muito legal. Só que aí, Lama, sabe o que aconteceu? Sabe? Isso aqui, ó, como você diz, porque eu comecei a passar mal. Porque eu fui numa palestra, sabe? E aí, numa palestra que eu achei que eu fosse ouvir um ensinamento, alguma coisa, eu cheguei lá e a pessoa só falava da vida dela. Aí eu comecei a passar mal, por quê? Porque eu estava fixado no referencial de o que é bom, da desconstrução do autocentramento. Não sei se o senhor está conseguindo, não, com certeza você está conseguindo, sei lá, uma confusão. Mas a minha fixação virou o seguinte, a desconstrução do meu autocentramento. E eu comecei a passar mal com aquela outra pessoa. E assim, até difícil assim, mas aí eu comecei a ir passanga, assim, num local assim. E toda vez que eu ia falar, ou às vezes assim, eu comecei a enxergar uma pessoa que estava conduzindo a reunião, assim, como se ela fosse uma manifestação, assim, como se fosse assim, puro autocentramento. E aí comecei a passar mal com aquilo. E assim, e aquilo foi me trazendo assim muito sofrimento depois, porque até esse paradigma de desconstrução do autocentramento. Aí ontem aqui na reunião eu falei assim, gente, olha só, isso é uma fixação. Aí hoje na hora do almoço eu fui e comecei a rir assim, eu falei, eu estou louco, isso é uma fixação, mas assim, causou sofrimento. Você vê, assim, que loucura, assim, porque até isso pode virar uma fixação, assim, e agora eu não sei o que eu faço. Está mais ou menos assim, entendeu? Desculpe se eu me alonguei, mas tá bom. Eu acho que o que tu escrevesse é muito real. A única coisa que eu teria a comentar, que eu acho que tu entendesse, né, é que esse ponto, por exemplo, de bodhicitta, né, de olhar o bem-estar e o benefício dos outros seres, ele não deveria se transformar numa fixação, né? Não deveria se transformar num tipo de sectarismo também, né? Ou seja, que tu exclui os outros que não têm essa visão. Mas eu não acho isso um grande problema, porque na verdade, na medida que tu encontra as pessoas autocentradas, tu não precisaria ter oposição, tu deveria ter uma compaixão por eles também, né? Porque é uma forma de ficar mal, né? As pessoas autocentradas, elas têm dificuldades. Aí tu simplesmente produz também compaixão por eles, né? Aham. Com certeza. É isso mesmo. Está resolvido. Oi, Lama. O senhor passou esses dias todos falando bastante sobre a questão da morte. E eu também tenho tido muitos sonhos recorrentes sobre morte. É um tema que tem estado muito presente na minha mente. Mas aí agora, hoje eu estava pensando, assim, a gente vem falando também muito sobre terras puras. E que seria no bardo da vida, o que a gente constrói como terras puras aqui nos nossos SEBs. Quando, por exemplo, o professor Alan Wallace fala das assembleias dos Bodhisattvas e dos ensinamentos que o John Limpa recebe nos sonhos,
ele está falando sobre terras puras no Bardo do Sonho. Nos ensinamentos de Poa também, por exemplo, quando se fala em transferência de consciência, Sukhavati, seria terras puras num bardo do renascimento, né? Então, assim, eu acho é como se a gente se fixasse muito a dissolução dos elementos, dos corpos físicos e do sofrimento correspondente, e talvez não conseguisse enxergar as possibilidades dos seres quando estão fazendo essas transferências. Assim, acreditar nas terras puras. Melhor do que transferir para a terra pura é atingir em vida a liberação, né? Então, na verdade, quando esses processos de transição estão acontecendo, a gente vai ganhando, vai fazendo as práticas correspondentes ao que está acontecendo, né? Quais práticas? Como assim? Por exemplo, a pessoa está num processo de morte, a pessoa podia ficar, bom, eu vou agora projetar consciência, eu vou tratar isso já no bardo do pós-morte, né? Mas é melhor tratar no bardo da vida enquanto está podendo, entende? É assim. Então, para cada uma delas, tem um tipo de recomendação. Cada uma dessas situações, tu tem uma recomendação, né? No bardo da vida, tu faz uma coisa, no bardo da meditação, tu faz outra, no bardo do sonho, tu faz outra, no bardo quando tu está te aproximando da morte, mas tu está vivo, tu faz outra coisa, quando tu está morto, tu faz outra coisa, quando vai renascer, faz outra coisa. Aí tem uma instrução para cada bardo. Assim. Então eu não preciso pensar que eu vou substituir uma coisa por terra pura que brota depois, né? Eu posso tratar uma por uma, né? Mas também tu pode tomar o bardo da vida e tratar as terras puras no bardo da vida, né? Assim, né? Mas, de modo geral, durante o bardo da vida, tu vai focar o aspecto da natureza primordial. Localizar a mãe Dharmata. É como as instruções de Guru Rinpoche, os 6 selos, né? Que ele é o bardo da vida, né? É o melhor que tem para fazer. Localizar Dharmata enquanto a gente está vivo. Não sei se era isso que tu estava perguntando, né? Mas se não dá, aí não dá. Por exemplo, tem pessoas que não vão nem ouvir, não tem nem paciência, nem motivação, não tem interesse. Aí tudo bem. Aí sempre tem alguma coisa que dá para fazer, né? Boa noite. Eu acho que talvez todo mundo sinta isso também, que quando a gente aprende sobre, enfim, tudo que a gente aprende aqui, de alguma forma a gente quer aplicar, claro, mas também a gente quer transmitir isso de alguma maneira. E às vezes não é por meio enfim, com os mesmos termos, né? E então eu me pergunto, eu vejo que, por exemplo, hoje você citou mais cedo Wittgenstein, e eu vejo nas ciências humanas um movimento como se a gente visse as coisas como formas mesmo, né? Como se tudo fosse de alguma maneira relativo e impermanente. E eu trabalho com isso, eu tenho estudado isso. E aí eu fico imaginando como que eu poderia trazer esse conteúdo não apenas no lado, digamos, negativo, não negativo, né? Não apenas na confusão, mostrar a confusão, porque normalmente a filosofia da ciência ou a história da ciência vai mostrar que existe uma confusão, que o conteúdo não está sendo acessado diretamente, ainda que seja ele é impermanente.
Então eu me pergunto se basta mostrar a confusão ou se haveria também uma maneira de mostrar que existe um grau zero, porque também nas ciências humanas existe o grau zero é considerado uma mitologia, né, do ponto de vista, e isso é uma proteção no fundo, né, para que não haja etnocentrismo. Por exemplo, na antropologia. Então, minha pergunta seria, em que medida basta mostrar a confusão, né, mostrar que existe uma confusão, ou se haveria também uma maneira de mostrar que não é só a confusão? Eu acho que há uma maneira de mostrar que não é só confusão. E essa questão, por exemplo, o Wittgenstein trabalhou, né? Mas o Niels Bohr trabalhou também. Ele deu uma saída positiva para isso. Que é, por exemplo, ele dizia assim, que havia uma certa... A realidade estava um pouco líquida, né? Para usar o Zygmunt Baum, né? Mas, na verdade, naquele tempo ninguém falava disso, né? Eles falavam que a realidade era estranha. Mas o ponto que o Niels Bohr disse, usando a linguagem da física, né, ele vai dizer que tinha outras variáveis que não estavam visíveis. Na medida em que a gente localiza essas variáveis, a gente descreve essas variáveis, aquilo tudo começa a ficar coerente. Assim. Então aqui, as variáveis que não estão visíveis, elas estão ligadas à base segundo a qual nós estamos raciocinando, né? Então, se a gente converte, se todo mundo converge para a mesma base de raciocínio, as pessoas vão coincidir. Se não coincidirem, logo elas coincidem, porque elas ajustam um pouco, elas veem que tem algum equívoco no raciocínio, elas se ajustam. A questão é que há uma tensão entre diferentes bases. E essas bases elas surgem sem uma justificativa completa, elas surgem como uma convicção. Por isso também origina um sectarismo, né? Porque tu não consegue abrir a base, tu não está disposto a abrir a base, tu te fixa na base. Aí o outro que tenta abrir a tua base, analisar e quebrar a tua base, tu considera um inimigo, né? Tu não está disposto a fazer aquilo, né? Aí as pessoas elas substituem isso por uma defesa da base, uma defesa sectária da base, elege outro como inimigo e usa força física ou outros meios para lidar com isso, né? Uma das formas é considerar o outro inimigo, é um processo muito comum, né? Ou seja, o outro tem uma visão diferente da minha base, ele é um inimigo, aí tu começa a elencar ele, né? Aí vira um processo político, um processo, vamos dizer, da análise, ela vira um processo político sectário, né? Isso pode acontecer dentro da ciência também. Teve um tempo que o pensamento científico russo ele ficou afetado. Eles não conseguiam compreender a complementariedade, a física quântica, eles não aceitavam, porque eles tinham a noção da objetividade do objeto independente do observador, né? Isso é uma noção política, né? Então a noção política ela veio para dentro da ciência. Então eles tiveram uma dificuldade de avançar nessa área. Depois eles recuperaram isso, né? Tu está na área de... Qual área que tu trabalha? Eu trabalho com história da ciência. Com o quê? História da ciência. História da ciência. E a minha pergunta é, assim, se eu mostro, se apenas numa aula, por exemplo, né? Uhum. Normalmente a gente discute todas essas variáveis, né? Uhum. De que, enfim, existe o tempo, existe o zeitgeist, existem visões, enfim, existem visões que se complementam, que se contradizem, mas aí o que isso demonstra no final é uma confusão, é uma grande confusão. E aí a minha pergunta era no sentido de que basta mostrar essa confusão. O Niels Bohr ele cunhou uma expressão que é complementariedade, né? Então ele diz, por exemplo, a descrição da realidade a partir de diferentes bases, elas não são contraditórias, elas são complementares.
Então, por exemplo, uma realidade descrita a partir de muitos diferentes pontos de vista, ela não... Nenhum ponto de vista substitui os outros, porque todos eles se complementam, mesmo que eles sejam contraditórios. Então ele pacificou isso. Eu acho que a complementariedade é uma grande invenção, assim, né? Dentro da física, por exemplo, a gente vai trabalhar isso, mas no budismo não tem complementariedade. O Buda não descreveu complementariedade. Eu sempre acho que, por exemplo, a gente vai até o ponto de desconstruir a realidade, mas isso não vai ao ponto de... Enfim, o que eu faço com essa multiplicidade de visões, né? Eu acho que tem alguns resultados bem interessantes, como as pessoas elas vão contornando, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema de saúde, ela vai procurar um especialista, talvez não seja uma boa ideia. Ela vai precisar de diferentes pessoas olhando sobre diferentes pontos, né? É melhor. Aí de repente alguém descobre, né? Descobre a solução. Às vezes eu ajudo, assim, tem pessoas que estão doentes, estão com coisas, né? Eu acho que a coisa mais feliz que aconteceu, que eu lembro, era uma pessoa que tinha um tumor na cabeça, e todos os médicos, e o médico dizia que ela tinha que operar. Aí eu digo, procura um médico que diz que não precisa operar. Né? Esse é o meio prático da complementariedade, né? Então, diferentes visões, ver se alguém tem alguma visão que não precisa. Aí ela localizou uma médica que dizia que ela analisou estatisticamente e viu que a mortalidade da cirurgia e do tratamento cirúrgico e vamos dizer, do tratamento não cirúrgico era a mesma. E aí ela não fez a cirurgia. A gente fez esse trabalho de migrar dos 240 itens para os 200 itens, porque aí muda o processo de energia. E espantosamente o crescimento dele começou a diminuir, que era uma coisa que não tinha na literatura, depois o tumor parou. Assim, era um tumor benigno, mas ele pressionava o cérebro, né? Assim. Então eu acho interessante isso, sabe? Olhar sobre diferentes pontos, né? Então as questões de saúde se aplicam muito bem a isso. E tu, na área da ciência, é ciência em geral ou tem alguma conexão assim especial? A tua conexão com a história da ciência, filosofia da ciência, tem algum viés especial? Tu vem pela física, pela biologia, vem para algum lugar assim? Ciências humanas. Aham, sim. Aham. Certo. Lama, eu tenho uma curiosidade, na verdade eu queria que o senhor explicasse, se possível, que é, depois de fazer algumas vezes o desejo auspicioso, eu me dei conta que ele fala, nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra. Mas a gente está falando esses nomes. E eu fiquei curioso, enfim, pelo... Né, eu sinto o peso disso. Né? Não, enfim... Não, mas não é nesse sentido, nós estamos falando, né? Mas bom que a gente não precisasse falar, é isso, entende? Aí isso desaparece, a gente não precisa mais falar. Mas não é assim, aquilo está acontecendo, agora vamos ficar calados, não é propriamente isso, né? É que aquilo não chegue a ser mencionado porque aquilo desapareça. É assim. Aí tu ficasse meio assim, já faz a dedicação, já encerra. Não, mas é isso, esse é o sentido, né? Possam eles não ser, a gente podia dizer assim, possam eles não ocorrer, pode ser que as guerras não ocorram, essas coisas todas não ocorram, mas não ocorra até um ponto de que tu não fala mais daquele assunto, assim, né? É mais ou menos assim, que o Aedes, ninguém mais fala do Aedes. Né? Mas não que a gente agora esteja proibido, a gente troca o nome de Aedes por uma outra coisa, né? Ou não fala mais, não, esse nome é aquilo que não pode ser mencionado. Não é isso, é que assim, aí não acontece mais as doenças, aquilo desaparece, a gente não precisa, aquilo some no vazio, né, porque não faz mais sentido, aquilo não tem mais sentido. Assim. Então,
que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres. Quem lobe chosun ring loche zalin sasson chaparpel chosun awadang vedrau do sungelencho. Então, boa noite. Bons sonhos e bons pesadelos.